O horror cósmico é um estilo de terror que está fortemente presente na literatura e em alguns filmes do gênero, e esse estilo se caracteriza especialmente por suas criaturas e deuses, que são caracterizados como criaturas inimagináveis para a nossa compreensão humana, e esse gênero foi especialmente idealizado pelo autor H.P. Lovecraft, onde ele idealizou e criou histórias voltadas especialmente a essas criaturas em geral. E é exatamente sobre essas supostas criaturas que eu quero falar no vídeo de hoje. Então eu separei aqui um iceberg das criaturas mais poderosas e enigmáticas dentro desse vasto universo que é o horror cósmico. O Cthulhu é uma entidade criada por Lovecraft, onde teve surgimento em seu conto chamado de O Chamado do Cthulhu, e ele é considerado um dos grandes anciões dentro do panteão das entidades cósmicas, e o Cthulhu se tornou um dos personagens mais emblemáticos do Cthulhu Mythos. E Lovecraft o descreveu como uma criatura gigante que é supostamente adorada por grupos cultistas. E em relação à sua aparência, é um tipo de mistura grotesca com características de polvo, dragão e uma face humanoide. E essa criatura é representada com um corpo escamoso, braços e pernas com escamas e asas que sobressaem de suas costas. E sua cabeça é semelhante à de um polvo e é coberta por tentáculos que sobressaem de sua boca como se fosse uma barba, ou pelo menos algo semelhante a isso. E no conto O Chamado do Cthulhu, um dos personagens ressalta que diante a monstruosidade do Cthulhu, as palavras não seriam capazes de capturar a essência da criatura, e ele cita que a criatura é algo que ultrapassava a compreensão humana, e sobre sua idade é descrita como também incompreensível e antiga, com aproximadamente 20 gentilhões de anos de existência. E além disso, acredita-se que o Cthulhu tenha lançado um feitiço que preserva os grandes seres antigos até o momento do seu despertar. Nyarlathotep é uma entidade única dentro do panteão das criaturas cósmicas de Lovecraft, onde ele se destaca dentre os outros seres. Enquanto a maioria das entidades como Yog-Sothoth e Hastur estão exiladas nas estrelas distantes ou em um sono profundo, o Nyarlathotep está ativo e presente no mundo, e supostamente caminhando pela Terra disfarçado como um ser humano. Sua aparência é geralmente de um homem alto, magro e carismático, que lhe permite se misturar facilmente entre os humanos normais. E enquanto muitos deuses exteriores possuem cultos que os adoram, Nyarlathotep serve a essas entidades, cuidando de seus assuntos em sua ausência. E ele se diferencia também pelo uso de línguas humanas, o que lhe permite interagir com os humanos, ao contrário de outros seres que se comunicam em idiomas alienígenas. E sua natureza é naturalmente enganosa e manipuladora, utilizando de propagandas para alcançar os seus objetivos. Isso é o que o torna, em muitos aspectos, o mais humano entre os deuses exteriores dentro do panteão. Nyarlathotep é um tipo de mensageiro dos deuses exteriores, e ele cumpre os desejos de Azathoth, que dentro do conto ele atende sem questionamentos. E sua maior satisfação não está em causar a morte e destruição, mas sim em induzir as pessoas à loucura e o caos. Azathoth é uma divindade central no Cthulhu Mythos de Lovecraft, sendo considerado um governante dos deuses exteriores e a entidade mais poderosa de todo o panteão cósmico. E ele é descrito como o caos nuclear e o Daimon Sultan, simbolizando o caos primordial, e a sua natureza é uma representação do caos absoluto e irracional. Sua presença está no centro do caos supremo, e ele é frequentemente referido como o Deus Cego, devido à sua existência aparentemente inconsciente e descontrolada. Azathoth foi introduzido formalmente por Lovecraft na novela The Dreamcast of Kno-Kadet, escrita em 1927 e publicada em 1943. E o nome Azathoth foi mencionado pela primeira vez por Lovecraft em uma nota em 1919, onde já estava presente como o título de romance inacabado em 1922, que nunca sequer foi concluído. Em sua mitologia, Azathoth ocupa o topo da hierarquia cósmica, sendo o ponto de origem de muitas outras entidades, incluindo seu próprio filho
Nyarlathotep e outros descendentes, como o próprio Cthulhu. E apesar de sua supremacia e poder, Azathoth não exerce controle ativo ou intencional sobre o universo, e sua existência é caracterizada pela pura aleatoriedade e caos, sendo um símbolo da irracionalidade universal. Yog-Sothoth está entre uma das entidades mais poderosas do Cthulhu Mythos, e é um dos deuses exteriores mais notáveis, e ele é descrito como uma entidade cósmica cuja forma é composta por massa de esferas interligadas, o que representa a totalidade do espaço e do tempo. Yog-Sothoth é considerado o conhecimento absoluto e possui acesso a todo o universo, transcendendo as limitações do espaço e do tempo. Sua influência no universo é vastíssima, sendo descrita como uma presença onipresente e imensurável, cujos pensamentos e seus planos podem ir além da compreensão humana. E ele é frequentemente visto como um ser de sabedoria infinita, mas em relação à humanidade e outros seres cósmicos, ele se demonstra um tanto desinteressado, onde ele prefere então trabalhar praticamente sozinho. A Shub-Niggurath, também conhecida como Bode Negra dos Bosques com 1000 Filhos, uma das mais antigas e temíveis entidades do Cthulhu Mythos. Ela é frequentemente representada como a deusa da fertilidade monstruosa, cuja aparência é a mistura de uma cabra negra com múltiplos filhos que emergem de seu corpo, que fazem a representação ao nascimento da corrupção. Sua verdadeira natureza permanece um mistério dentro do conto, mas acredita-se que ela simboliza o poder incontrolável da reprodução e do caos. E a Shub-Niggurath é diretamente associada a cultos que realizam rituais para invocá-la e pedir ajuda por suas forças, em busca de poder e de aberrações. E embora a Shub-Niggurath seja considerada uma das entidades primordiais, ela não interage muito com os humanos, onde ela prefere que os seus cultistas atuem em seu nome. The King in Yellow, o Rei de Amarelo, é uma entidade enigmática e ameaçadora, que aparece principalmente na obra de Robert Chambers, e que posteriormente foi adicionado e incorporado ao Cthulhu Mythos por Lovecraft e outros demais autores. E ele é o nome dado a uma figura misteriosa que está ligada a um livro amaldiçoado, que também é chamado The King in Yellow, que contém textos capazes de enlouquecer aqueles que tentam os ler. E o Rei de Amarelo é frequentemente associado à decadência e à loucura, sendo visto como um símbolo de uma realidade corrompida. E o seu reino está além da compreensão humana, e suas intenções são incertas, mas sabe-se que ele pode exercer um poder sobrenatural sobre a mente das pessoas. E a sua presença é frequentemente associada ao desaparecimento e ao colapso psicológico daqueles que supostamente se deparam com ele, ou com aqueles que supostamente tentam ler o livro amaldiçoado. Dagon é uma das figuras mais antigas e temidas no Cthulhu Mythos, e ele é associado aos profundos abismos do mar. E ele é um dos deuses cultuados pelos Deep Ones, uma raça de seres anfíbios que habitam as profundezas do oceano. E o Dagon é descrito como uma gigante criatura marinha, com a aparência de um peixe ou de um tritão, de proporções descomunais e um poder avassalador. E os seguidores do Dagon acreditam que ele é a chave para a sobrevivência e da evolução. Porém, o preço disso seria a servidão à criatura e a perda da humanidade. E basicamente, quem escolhesse servir a Dagon supostamente se transformaria em um tipo de criatura e seria obrigado a servir a ele. The Color Out of Space é uma entidade misteriosa e incompreensível, e essa entidade foi introduzida por Lovecraft no conto The Color Out of Space, que trata-se de uma forma de vida alienígena que não se adapta a nenhuma das categorias de seres, sendo uma cor que não pode ser percebida de forma clara pelos sentidos humanos. E essa criatura é associada com um meteorito que caiu na Terra, trazendo consigo uma substância que emana uma cor alienígena que supostamente é incompreensível para os humanos. E aqueles que entram em contato com essa substância sofrem consequências terríveis, como a perda da vitalidade e a deterioração das plantas e seres em geral ao seu redor. E o The Color of Space é um exemplo de terror cósmico, onde forças além da compreensão humana podem causar um sofrimento e destruição sem propósito claro, onde essa suposta raça causa danos a outras espécies de vida sem motivos ou explicações.
Os Deep Ones são uma raça de criaturas anfíbias e monstruosas que habitam as profundezas do oceano, sendo também uma das mais antigas e perigosas raças do Cthulhu Mythos. E eles são descritos como seres híbridos com corpos humanos e misturas com características de peixe, como escamas e grandes olhos, e sua aparência é de uma natureza alienígena e predatória. E os Deep Ones adoram entidades como o Dagon e o Cthulhu, e são conhecidos por realizar rituais arcaicos em busca de conseguir favores dessas supostas entidades. E os Deep One têm a habilidade de viver por longos períodos, e são conhecidos por se misturar com a humanidade e muitas vezes até mesmo cruzar com seres humanos, gerando mais descendentes híbridos. The Great Race of Witch, ou a Grande Raça dos Witch, é uma espécie de seres altamente inteligentes e telepáticos que habitavam o planeta Witch em um passado muito distante. E esses seres possuem uma forma física alienígena, com cabeças grandes e corpos esqueléticos. Mas o mais notável sobre os Witch é a sua capacidade de trocar de consciência com outras criaturas através da telepatia. E basicamente, eles são capazes de trocar de corpos através de conversa telepática. E os Witch viajam pelo espaço e pelo tempo, trocando de corpos e assumindo as mentes de outras espécies. Isso inclui a dos seres humanos. E essa troca de mente permitiu que os Witch acumulassem um vasto conhecimento e dominar outras formas de vida, tornando-os uma das raças mais perigosas do Cthulhu Mythos. O Niogta é uma entidade do Cthulhu Mythos associada a forças primordiais e cósmicas, e ele muitas vezes é descrito como uma forma de vida mutante, amorfa, que habita as regiões esquecidas e afastadas do universo. E sua verdadeira aparência é indefinida, mas ele é frequentemente associado com um monstro viscoso e com tentáculos, e que é capaz de corromper e transformar qualquer coisa que ele toque. E em relação à sua presença no Mythos, é meio limitada, mas o Niogta ficou conhecido por seu papel no caos primordial e pela sua capacidade de causar destruição, sem algum fim em específico. O Gata no Toa é uma entidade monstruosa do Cthulhu, e ele é pertencente à Era Pré-Humana. E ele é descrito como uma figura gigante e grotesca, com a aparência de uma mistura de um monstro reptiliano e um ser alienígena. E o Gata no Toa tem o poder de petrificar qualquer coisa que simplesmente olhe diretamente para ele, condenando as suas vítimas a uma existência em um estado de petrificação, e isso enquanto as suas mentes ainda estão totalmente conscientes. E essa suposta habilidade de petrificação é o que o torna ele um dos seres mais temidos do Mythos, e o seu culto está entrelaçado com o terror do desconhecido, sendo reverenciado por aqueles que buscam o poder a qualquer custo, mesmo que isso signifique a condenação de seus próprios corpos e alma. O Tsatogwa é uma entidade do Cthulhu que habita a escuridão primitiva e as regiões subterrâneas da Terra, e ele é descrito como uma criatura enorme com uma aparência semelhante de um sapo, porém digamos que um pouco mais bizarro do que isso. E o Tsatogwa é muitas vezes associado ao caos e à decadência, representando o poder do abismo e da escuridão que existe sob a superfície do mundo. Sua adoração é centralizada a cultos que buscam suas bênçãos para alcançar poder e riquezas, mas a lealdade do Tsatogwa vem com um preço, pois ele é um ser traiçoeiro e sedento por corrupção. E o Tsatogwa é uma figura primordial, relacionada a forças cósmicas de destruição, e ele está diretamente ligado com a verdadeira essência da escuridão. O Itaquá, também conhecido como um Wendigo, é uma entidade sobrenatural que habita as regiões do norte, especialmente as terras geladas e inexploradas, e ele é uma figura de uma criatura descrita como um ser humanoide e com uma aparência monstruosa e com características de predador. E o Itaquá é uma entidade do frio, associado ao inverno eterno e à fome insaciável, e ele é frequentemente retratado como um ser que persegue as suas vítimas por vastas distâncias e espalhando o medo e a morte por onde ele passa. Os Cthulhu Spawn são descendentes diretos do Cthulhu, seres esses que possuem características semelhantes à do próprio Cthulhu, porém com algumas variações que os tornam menos poderosos, porém mais selvagens, e eles são frequentemente descritos como criaturas grotescas, com corpos enormes
membros disformes e cabeças deformadas. Os Cthulhu Spawn habitam as profundezas de R'lyeh e outros locais sombrios do planeta, e eles aguardam o despertar do seu mestre, o Cthulhu principal. E embora não possuam o poder do Cthulhu, eles ainda representam uma ameaça imensa para qualquer ser humano que tente explorar seus domínios. O Looker at the Threshold é uma criatura indefinida e incompreensível do Cthulhu, e ele é frequentemente associado aos horrores interdimensionais, e ele é descrito como uma presença que se esconde nos limites do universo, aguardando pacientemente por uma oportunidade de entrar na nossa realidade. Sua forma é mutável e imprevisível, refletindo-se a uma natureza caótica desconhecida do universo, e que supostamente vai além da nossa compreensão. E essa entidade dentro do conto representa ameaças de seres que existem fora do nosso alcance de percepção, que estão prontos para invadir o nosso mundo de maneiras que, segundo os autores, são indescritíveis para os seres humanos. O The Haunter of the Dark é uma entidade sombria que habita a cidade de Providence, nos Estados Unidos, e ele é descrito como um ser espectral com uma aparência nebulosa e etérea, que supostamente se alimenta da energia vital dos seres humanos, e essa criatura é ligada à loucura e à morte, com a capacidade de invadir os sonhos e as mentes de suas vítimas. E a presença do The Haunter of the Dark é associada a rituais malignos e cultos secretos, sendo um tipo de parasita entre as entidades do Cthulhu Mythos. R'lyeh é mais especificamente uma cidade, e é uma cidade submersa e antiga, onde supostamente o Cthulhu está aprisionado e aguardando o momento de seu despertar. E ela é feita com uma estrutura alienígena construída com arquitetura que desafia as leis da física e da geometria convencional, onde os conhecimentos humanos, científicos e matemáticos não são aplicáveis. R'lyeh está localizada no Oceano Pacífico e raramente emerge do fundo do mar de forma imprevisível, e acredita-se que R'lyeh possa um dia emergir completamente e liberar o Cthulhu do seu sono eterno. O Shambler of Star é uma entidade que aparece em uma das histórias escritas por Lovecraft, e ele é uma criatura alienígena que vem de uma estrela distante, sendo uma forma de vida cósmica que interage com a Terra através de rituais e fenômenos inexplicáveis para a raça humana. Sua aparência é descrita como algo de forma alienígena e indefinível, que é descrita como algo que evoca um sentimento profundo de desconforto. E o Shambler from the Star é um exemplo real do medo que Lovecraft tinha da imensidão do nosso vasto universo, e da possibilidade de que existam forças além da compreensão humana, que possam ser capazes de impactar na nossa realidade de maneiras impensáveis. E bom, essas são as criaturas mais bizarras e poderosas dentro do panteão dos seres cósmicos, e também são as mais conhecidas e citadas em obras famosas do próprio autor Lovecraft, e também outros autores. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que pra mim em especial foi bem diferente, porque eu não conheço muito sobre horror cósmico, e eu tive que pesquisar bastante para poder fazer esse vídeo, e porque ele foi bem aceito aqui na comunidade do canal. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, e até um próximo vídeo.